Olá, minha gente. Estamos aqui novamente para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e ganhar cada vez mais conhecimento das coisas espirituais, das coisas da vida, sair um pouco ou muito da vida do ego, dos valores equivocados do plano terrestre e colocarmos mais valores na vida do espírito. Para colocar mais valor da vida do espírito, um bom caminho é entender Jesus, entender o que é que ele trouxe de informação para a gente, o caminho que ele propôs a gente trilhar. Por isso que a doutrina espírita veio trazer a linguagem para os novos tempos. Estamos já aqui estudando a coletânea de preces, estamos no capítulo 28, e já entramos aqui no item 4, preces pelos que já não são da terra. No último evangelho, a gente iniciou por alguém que acaba de morrer. Fazer prece por alguém que acabou de desencarnar, recente. Fizemos a primeira leitura, que foi o prefácio, e iniciamos o estudo da primeira prece, porque aqui tem duas. Ele coloca dois exemplos. Iniciamos a primeira prece, aquela parte que é direcionada para os bons espíritos, que trabalham nos desencarnes das pessoas. E agora a gente vai fazer a segunda parte, que é direcionar a palavra diretamente para o espírito. Vamos lembrar que se o espírito for uma criancinha que acabou de desencarnar, mesmo que seja um bebê, lembremos que aquela criancinha é um espírito de muitas vidas e que, quando se desencarna muito recente, muito criança, retoma a consciência de adulto. Então, pode-se falar diretamente com ela, sim. Pode-se dirigir a palavra, mesmo que tenha sido um bebê de um dia. E, para os adultos, ele ainda vai estar com a consciência da vida adulta que teve aqui. Então, vamos aqui. A segunda parte dessa prece, se dirigindo diretamente a essas pessoas. Como eu disse na primeira parte, no último evangelho, o espírito que vai com a consciência tranquila, o espírito que vai... Não precisa ser santo, não, nem ser uma vida plena de virtudes, não. As pessoas comuns, que são boas, que também passam raiva, que também fazem coisas erradas, essas pessoas que vai com a consciência em paz, ela desencarna tranquila, ela desencarna de uma forma mais fácil. E acreditem, o desencarne para ela é uma coisa boa. Ela chega lá, ela se sente muito bem e até agradece de ter saído. Então vamos aqui. Essa segunda prece a gente inicia falando o nome da pessoa, né, que eu vou dizer fulano. Fulano, acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente aqui te acha entre nós. Tu nos vês e ouves. Por isso que, de menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vens de abandonar e que em breve estará reduzido ao pó. Então já fala ela diretamente que ela morreu, mas que está entre nós ainda, de pensamento, de amor, e até de presença espiritual mesmo, pode estar. O perispírito é o corpo que continua com o espírito. Tem um corpo também. E não é raro o espírito que acaba de desencarnar ainda querer estar dentro de casa, querer estar junto à família. Ninguém precisa ter medo nem se assustar. É aquela mesma pessoa que você gosta, que é seu parente. Então já iniciou dirigindo essas palavras. Despistes do envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, o corpo carnal, vives da vida dos espíritos. Vida é essa isenta de misérias que afligem a humanidade. Para quem já sabia de tudo isso, para quem desencarna já sabendo de tudo isso, como vai ser provavelmente a nossa condição aqui, relembrar isso é muito bom, porque reforça a nossa consciência de tudo isso.
E para aqueles que não sabiam, tinham outro tipo de fé, que acreditava em outras condições pós a morte, é muito bom ela ouvir isso de quem ela confia, de quem ela ama, para que ela retome essa realidade. Já não tens diante de ti o véu que as nossas vidas oculta, os esplendores da vida do além. Né? O véu que ele fala é, fazendo referência ao véu mesmo, é algo que cobre, que encobre a nossa mente e a gente perde a clareza do que está do lado de lá, na outra vibração. Então ele fala que ele já não tem esse véu, que ele pode olhar tranquilamente para tudo e reconhecer o seu lar. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas, mergulhados aqui na matéria, preso aqui como um pássaro na gaiola. Vais em liberdade, vais em plena liberdade, percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo. Então ele bota aqui como estar na terra encarnado é um pesado fardo. É porque nós estamos esquecidos de quão é leve e livre estar no mundo espiritual, principalmente para quem tem a consciência tranquila. E nós ainda nos apegamos a isso aqui, quer continuar aqui, não quer morrer. É claro, não querer morrer é natural, é um instinto natural do espírito para conservar a própria reencarnação, para não se desencarnar por qualquer coisa. Então é natural que a gente não queira morrer. Mas quando a gente vai tomando consciência da vida espiritual e aceitando o que a vida nos apresenta como uma necessidade nossa, a gente para de ter medo da morte. A gente para de ter esse terror, como se morrer fosse a pior coisa do mundo. A gente para de ter isso. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito e, em face de tanta grandeza, compreenderás a vacuidade de nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que as pessoas tanto se deleitam. Então, quando ele fala vacuidade, é o vazio. O vácuo é o vazio, é o nada. Ele fala aqui que a gente tem esse vazio espiritual, esse vazio de amor nos nossos desejos terrestres, nas nossas ambições daqui desse mundo e nos nossos gozos fúteis. E como tudo isso é muito presente, né, na vida dessa população terrestre. Como nós temos isso muito em nossa vida. Inclusive, consideramos que a pessoa de sucesso é a pessoa que tem tudo isso aqui, que conquista suas ambições materiais, pessoas que conseguem realizar seus desejos terrestres e pessoas que têm gozos fúteis, gozos desnecessários, para ativar uma falsa alegria, para ativar o hormônio da felicidade com atividades radicais que colocam a vida em risco, com drogas, com sexo promíscuo. Então, é uma realidade ainda muito enganosa para o que realmente é bom para o espírito. A morte, isso aqui tudo é falando diretamente para o desencarnado. É como se a gente estivesse explicando a ele naquele momento em que ele ainda está perturbado pelo desencarne. A gente está explicando para que ele tome nova consciência. Ainda se dirigindo a ele. Você pode repetir o nome dele se você quiser. Aqui fala só no início, mas a gente pode falar o nome. Fulano. A morte para os homens, para as pessoas, mais não é do que a separação material de alguns instantes. Do exílio, onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo. Acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reunistes aos que te precederam. Então, pessoas que já desencarnaram antes de nós, antes daquela pessoa, vão encontrá-lo. Então, está dizendo a ele,
como você está encontrando aí pessoas que já tinham ido, nós um dia estaremos aí com você também e te encontraremos aí. Claro que há uma vibração espiritual, um processo de consciência que cada um pode estar numa dimensão diferente. Uma mãe que desencarna, um filho pode desencarnar depois numa dimensão diferente a dela. E assim vai, pai, mãe, filho, irmãos. Porém, aquele que está numa dimensão mais feliz e que tem mais méritos espirituais, mérito no sentido de saber amar, esse pode visitar. Então, o reencontro sempre é certo. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste, ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros. Aqui está fazendo alguns pedidos para que ampare, vele, proteja. Porém, eu sempre digo assim, não faça esses tipos de pedidos se você vê que é aquele espírito, você sabe que ele não tem condições de ajudar. Que muito pelo contrário, ele pode estar até em tratamento ainda. Então evite ficar pedindo aquilo que ele não pode realizar, porque vai trazer uma grande frustração para ele. Uma grande frustração. Eu sempre falo na minha família que não fique pedindo coisas aos nossos entes que já desencarnaram. Peça a Jesus, peça a Nossa Senhora, peça a Francisco de Assis, que esses têm uma legião de trabalhadores que trabalham para eles. Peça a Irmã Dulce. Irmã Dulce já tem uma legião de trabalhadores. Irmã Dulce já tem. Eu estou dizendo isso de Irmã Dulce porque um dirigente de um grande trabalho espiritual de Salvador já disse que ela esteve lá. Então ela tem já uma legião trabalhando para ela. Irmã Dulce é um espírito de alto nível de amor. Protege-os como puderes, suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditosos agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Nesse mundo onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos. Se tinha um ressentimento aqui, que agora olhe com o olho do Espírito e acabe com isso. Que a eles, daqui em diante, sejam inacessíveis a bem da tua felicidade futura. Quer dizer, que não acesse mais esses ressentimentos, né? Que isso vai ser melhor para a felicidade. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoa as que tenhas cometido para com eles. Então essa foi a oração dirigida ao espírito desencarnado. Aqui agora vamos ler uma notinha que tem aqui, uma nota de Kardec, que ele fala: podem acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, conforme as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. Se se trata de uma criança, ensina-nos o Espiritismo que não está ali um espírito de criação recente, quer dizer, o espírito não é criança, criança era só o corpo, mas um que já viveu e que pode mesmo já ser muito adiantado. Se foi curta a sua última existência, é que não devia passar de uma completação de prova. Olha só, aqui ele está ensinando a coisa. Se a pessoa desencarnou bebezinho, se aquele espírito morreu bebezinho, uma criancinha, foi uma completação de prova ou constituiu uma prova para os pais. Aquela perda que os pais teve constituiu uma prova para ele. Uma prova sempre é constatar como o espírito lida com aquilo. Então vamos deixar aqui que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe nossos lares, nossa família, que sempre estejam nos intuindo o bom caminho. Até o próximo.